Atos 9, vamos ler do 1 ao 6. Em seguida nós vamos orar. Atos 9, 1 ao 6. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisses presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouvindo uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou a Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Vamos orar. Senhor amado, como foi orado, como foi pedido, fala conosco nessa noite, Senhor. Através da espada da sua palavra, revela, Senhor, a intenção dos nossos corações. Mostra, Senhor, onde temos errado, onde temos falhado. E ajuda-nos, Pai, a consertar o erro. Se temos que deixar algo nas nossas vidas, Pai, ajuda-nos a deixar, a largar. Se temos, Pai, que começar a fazer, ajuda-nos, Pai, a praticar aquilo que o Senhor nos pede, nos manda. Não queremos ser apenas cristãos de nome, queremos ser de fato e de verdade. Ajuda-nos, Deus, a viver cada vez mais como Cristo viveu. Ajuda-nos, Pai, para que a nossa vida seja a imagem e o resplendor de Cristo, Senhor. Queremos viver para Ti, tão somente para Ti, Senhor. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Bom, esse texto, no capítulo 9, fala sobre a conversão de Saulo. E eu queria nessa noite fazer uma análise sobre a conversão de Saulo e as evidências da sua conversão. Quando uma pessoa ela se converte, ou ela diz que é cristã, ela diz que se converte, quais são as evidências que mostram que de fato aquela pessoa é cristã? Porque vamos perguntar para as pessoas na rua se elas são salvas. Quando nós perguntamos, as pessoas dizem: olha, eu nunca matei, nunca roubei, de vez em quando eu ajudo, dou uma cesta básica, dou uma marmita ali para o morador de rua, não sou uma pessoa tão mal assim, eu acho que eu vou para o céu. Mas será que de fato estas coisas que as pessoas fazem garante a elas o céu? Garante elas a salvação? Ser bonzinho, não matar ninguém, ou ir todo domingo na igreja, garante a salvação para as pessoas? Ou será que outras coisas é que de fato mostra que a pessoa é salva? Vamos ver aqui pelo próprio exemplo do apóstolo Paulo, quando ele foi alcançado por Cristo e quais foram as evidências da sua conversão. Bom, antes de entrar propriamente nas evidências, quem era o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo foi alcançado por Cristo. Mas ele era quem antes de ser convertido a Cristo? Então, marca aí Atos capítulo 9, que nós vamos voltar, e vamos para Filipenses 3. Filipenses, capítulo 3, versículo 4 a 6. Diz assim: porque versículo 4. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que podia confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei eu fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja,
e segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo aqui está dando uma descrição de quem ele era. No versículo 4, ele está dizendo, ora, se alguém tem méritos que podia confiar na carne, eu ainda mais. No versículo 5 ele diz, comecei a minha jornada sendo circuncidado ao 8º dia. Ou seja, ele vai dizer aqui, da linhagem de Israel, ele nasceu ali, do berço de Israel, seus pais eram hebreus e ele, desde o início, já foi um cumpridor da lei. No 8º dia, como diz Levítico, ele já foi circuncidado ao 8º dia, sendo pertencente à linhagem de Israel, um verdadeiro israelita. Desde de muito novo, foi separado para o judaísmo, foi separado para o povo de Deus. E ele ainda diz mais, versículo 5, ele diz, da tribo de Benjamim. Ele sabia muito bem recitar a sua genealogia. Ele sabia de onde ele veio. Ou seja, ele não era um estrangeiro. Ele não era um prosélito. Ele não era um gentio que foi convertido ao judaísmo. Não. Ele é da tribo de Benjamim. O seu nome, Saulo, faz menção àquele que foi o primeiro rei de Israel, Saul, que também era da tribo de Benjamim. Então, ele vem dessa tribo, ele tem uma linhagem que começou ali com um rei. Ele não é alguém de fora, ele não é qualquer um. O que ele está defendendo aqui é que ele não era qualquer um. Ele é da tribo de Benjamim e vai dizer ainda mais, hebreu de hebreus. Meus pais eram hebreus, meus avós eram hebreus, meus bisavós eram hebreus. Eu venho de uma linhagem não de mestiço, eu venho de uma linhagem de hebreu de hebreus. Não existe na minha família, o meu bisavô casou com uma mulher que era gentia. Não existe isso. A minha linhagem é pura. Eu não tenho mescla na minha linhagem. Segundo a lei, ou seja, a forma que eu enxergava, a interpretação que eu dava na lei, era segundo a ótica farisaica. Os fariseus, essa casta, esse grupo religioso, tinham o costume de olhar para a lei de forma mais conservadora e de forma mais radical. E quando Paulo ia estudar a lei, quando Paulo ia falar acerca da lei, ele tinha essa visão mais radical e mais conservadora. Então, Paulo não era da linhagem dos liberais, Paulo não era da linhagem daqueles que não estavam nem aí, não. Paulo era da linhagem daqueles que viam com mais radicalismo as coisas. Ele tinha zelo, tanto zelo que ele vai dizer que, quanto ao zelo, ele era perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Esse era o que o Saulo era. Um dos melhores, maiores judeus daquela época. Ele não era qualquer um. Ele não era alguém que... eu sou judeu, mas vou levando as coisas do jeito que são. Não, ele era alguém extremamente zeloso. Se você olhar comigo Gálatas capítulo 1, voltando algumas folhinhas, Gálatas capítulo 1, versículo 14, ele diz o seguinte: e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso da tradição dos meus pais. Quando você pegava todos da mesma faixa etária, todos que estavam estudando ali na mesma faixa, na mesma classe de Paulo, ele excedia todos. No conhecimento, ele excedia. No zelo, ele excedia. Na forma de falar, ele excedia. Ele estava sempre um passo além. Tamanho zelo,
tamanha dedicação, tamanho esforço que Saulo tinha. Ele era esse alguém extremamente visto com bons olhos. Ele era alguém realmente dedicado. Ele era alguém realmente zeloso. Atos capítulo 22, volta um pouquinho mais. Atos capítulo 22, versículo 3. Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade fui criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade de Deus, segundo a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós sois hoje. Ele diz, eu nasci em Tarso e fui criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era o neto de Hilel. Lembra desse nome, Hilel? Existiam duas escolas naquela época, a Shammai e a Hilel. Paulo está estudando aos pés do neto que criou a escola de Hilel, o Gamaliel. Tarso, naquela época, era conhecida como uma cidade universitária, onde as pessoas iam para lá para fazer seus estudos, fazer as suas, como conhecemos hoje, suas formações acadêmicas, suas faculdades. Paulo vem de lá. Paulo sai de lá. Em Atos capítulo 17, ele consegue debater e falar com aqueles homens em Atenas. Podemos ler capítulo 17, versículo 28. Ele diz, falando com eles, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Ele conhecia a filosofia grega. Ele conseguia falar com as pessoas. Em Tito ele escreve, como diz um dos vossos poetas, ó cretenses, e ele vai citando. Em 1 Coríntios 15, 33, aquele verso, as más companhias corrompem os bons costumes, é um verso de um pensador grego daquela época. Então Paulo estudou, Paulo conhecia, Paulo era zeloso, Paulo era instruído, Paulo era erudito, mas todas estas coisas que Paulo possuía não serviam para ele ser salvo. Ele era o mais inteligente, ele era o mais zeloso, ele era o mais conhecedor, ele era o mais dedicado, mas todas essas características, todas essas qualidades não serviam para Paulo se salvar. Se no caminho de Damasco, antes de Cristo o encontrar, ele morresse, ele estaria no inferno, no tormento, até hoje. Porque tudo aquilo que ele fazia, que ele conhecia, não servia para a salvação dele. E hoje muitas pessoas que dizem, eu sou bonzinho, eu ajudo as pessoas, eu tenho amor ao próximo, também não servem para elas serem salvas. Por quê? A salvação, ela não nasce de nós. Não somos nós que fazemos coisas e alcançamos a salvação. E nós trazemos muita herança católica enraizada dentro do nosso ser. Porque a Igreja Católica, ela pregava, instruía as pessoas que a salvação era por meio das obras que as pessoas faziam. Quanto mais obras as pessoas faziam, mais garantidas no céu elas estavam. E querendo ou não, muita gente ainda traz essa herança carregada em si, porque elas, por irem à igreja, por lerem a Bíblia, por orarem, não, eu estou salvo. Você pergunta, você está salvo? Estou salvo, todo domingo eu vou na igreja. Você está salvo? Estou salvo, porque eu fui batizado. Você está salvo? Não, estou salvo, porque eu oro todos os dias. Ou seja, aquilo que eu faço é o que me dá a salvação. Então eu vou na igreja, eu oro, eu ajudo as pessoas, eu não faço isso, eu não faço aquilo, não faço os pecados gritantes. Não, então eu estou garantido na salvação. Seria injusto Deus me lançar no inferno, porque olha quanta coisa que eu faço e outras coisas que eu deixo de fazer. Só que veja o apóstolo Paulo no judaísmo,
quão dedicado ele era, talvez quão o comportamento dele fosse no judaísmo muito melhor do que o nosso, mas ainda assim ele não seria salvo. Porque a salvação não nasce do homem, não é um mérito humano, nasce de Cristo. E aí, voltando lá para Atos capítulo 9, Paulo está cheio de ira e cheio de ódio no coração. Porque ele quer ao máximo pegar os cristãos e ele quer, no capítulo 26, quando ele está fazendo a sua defesa, ele diz que ele perseguia os cristãos e torturava os cristãos e queria matar os cristãos. Queria fazer coisas absurdas com aquele que pertencia ao caminho. Você vê aqui o absurdo porque ele quer cartas para ir a Damasco e ir atrás dos crentes em Damasco. Ele não se contenta apenas em Jerusalém. Ele quer ir para outro lugar. Ele quer pegar em outro lugar. Ele quer fazer com que esse cristianismo, com que todas essas coisas acabem. Essa é a intenção, é o objetivo de Paulo. Ele quer destruir o nome de Cristo na boca dessa gente. Não quer que o cristianismo avance, não quer que as pessoas falem de Cristo. Ele não quer. Ele quer destruir tudo. E aí, com essa raiva, com essa ira, com esse ódio no coração, ele pega as cartas e ele vai. No caminho, chegando em Damasco, no versículo 3, de repente, a caminho de Damasco, próximo de Damasco, um resplendor, um clarão tão forte, mas tão forte, que fez Saulo cair no chão. E não só cair no chão, mas ele ficou cego. Tamanha a glória, tamanha o resplendor que veio sobre Paulo. E versículo 4, ele ouve uma voz nesse clarão que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? O primeiro ponto de uma conversão, de uma regeneração, do novo nascimento, o primeiro ponto é quando Cristo nos encontra. Quando Cristo, ele vem até nós. E quando Cristo chega, acabou as desculpas, acabou as justificativas, acabou o bate-boca, acabou as defesas, acabou tudo. Cristo chega, Cristo ministra, Cristo fala e a pessoa não tem mais argumentos e ela nesse primeiro momento se rende. Se rende. Paulo estava cheio de conhecimento, Paulo estava com as cartas, Paulo estava na cabeça certo de que iria a Damasco, certo de que iria prender os cristãos, mas um clarão fez com que ele caísse no chão. E fez com que ali no chão, cego, uma voz ele ouviu: Saulo, Saulo, por que me persegues? Se o clarão, o resplendor de Cristo, já fez isso com Paulo, imagina o próprio Cristo. Se o resplendor, a glória dele, já fez com que ele ficasse cego, imagina se ele ficasse frente a frente com Cristo. Ia ser dizimado. Ia ser estraçalhado pela glória de Cristo. E aqui, Paulo, rendido ali, versículo 5, ele pergunta: quem é, Senhor? Quem é? Não tem mais dureza no coração. Não tem mais agora, eu preciso ir para Damasco, eu preciso prender os cristãos. Não tem mais isso. Não tem mais a vontade da carne para ser feita. Não tem mais o desejo de cumprir o objetivo. Não tem mais. Quem é, Senhor? Ele pergunta, versículo 5. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O ponto interessante é que Saulo estava perseguindo os cristãos, aqueles que faziam parte do povo de Deus. Estava pegando, maltratando, levando preso. E o que Cristo fala com ele
é que pelo fato dele estar perseguindo os cristãos, Saulo estaria perseguindo o próprio Cristo. O próprio Cristo estava sendo perseguido porque os cristãos estavam sendo maltratados por Saulo. Então, todas as vezes que alguém persegue os cristãos, o que verdadeiramente se diz cristão está perseguindo, está lutando contra o próprio Cristo. E aqui, versículo 6, e ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? O que queres que eu faça? O primeiro ponto é a rendição. A pessoa está rendida, a pessoa está ali sem defesa, a pessoa está ali sem justificativa diante de Cristo. E a segunda coisa, ela vai buscar saber o que Cristo quer. O que Cristo quer que eu faça? O que Cristo quer que eu realize? Porque qualquer pessoa que se diz cristã, mas não está interessado em saber o que Cristo diz, essa pessoa não nasceu de novo. Se uma pessoa que diz que é cristã, mas não está interessada na palavra de Cristo, essa pessoa não nasceu de novo. Porque o segundo ponto aqui em Paulo, ele queria saber o que Cristo queria dele. Senhor, o que queres que eu faça? Mostra-me o que queres que eu faça. E Cristo diz para ele, versículo 6, e disse o Senhor: levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que fazer. Paulo, nesse momento, poderia justificar. Senhor, mas agora cego, como que eu vou entrar na cidade? Agora debilitado, como que eu vou entrar na cidade? Do jeito que eu estou, com a situação que eu estou, como é que eu vou cumprir isso? Ele poderia criar desculpas, justificativas, mas o que ele fez, versículo 7 e versículo 8, ele foi e entrou na cidade. E isso é o outro ponto de alguém que foi alcançado por Cristo, de alguém que é salvo. Ele obedece à palavra de Cristo. Ele se rende a Cristo, ele quer saber o que Cristo quer e ele obedece à palavra de Cristo. Mas Senhor, não tem como eu cumprir isso. Senhor, mas não tem como eu fazer aquilo. Senhor, mas é muito difícil agora eu cumprir. Não. Aquele que nasceu de novo, obedece. Aquele que nasceu de novo, cumpre. 1 João. Abre comigo lá, 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículo 4 e 5. Aquele que diz, eu conheço, aquele que diz que é salvo, aquele que diz que é cristão, aquele que diz que faz parte de Deus e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecemos que estamos nele. Nisto conhecemos que somos salvos. Nisso conhecemos que somos regenerados. Nisso conhecemos que somos cristãos. Como? Quando guardamos os seus mandamentos. Quando obedecemos. Quando cumprimos. Então, se eu não obedeço, não cumpro, se eu não pratico o que está escrito, eu não sou um salvo. Eu não sou um cristão e eu preciso de regeneração. Eu preciso de salvação, porque eu não obedeço. Eu não quero saber o que está escrito e também, por eu não saber, eu não pratico, eu não obedeço. Então eu preciso de um novo nascimento. Porque muitos hoje vão à igreja todos os domingos e outros dias além dos domingos. Mas essas pessoas estão interessadas em praticar, em viver aquilo que agrada a si próprio. Elas procuram aquilo que faz bem a si próprio. Quantas pessoas já não ouviram? Procura uma igreja que você goste. Procura uma igreja que você se sinta bem. A pessoa vai procurar uma igreja, se ela é uma idosa, procura uma igreja que tem atividade para idosos.
Se ela tem crianças, procura uma igreja onde tem várias atividades para criança. Se é jovem, procura uma igreja que é para jovem. Porque ela não está preocupada em conhecer aquilo que Deus quer e obedecer aquilo que Deus quer. Então essa pessoa precisa de regeneração, de salvação. Continuando. No capítulo 9 ainda, seguindo, no versículo 17, Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo. Saulo já se tornou irmão. Irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas e me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. O outro ponto que acontece na vida da pessoa é que as escamas dos seus olhos caem. A forma como ela via as coisas, ela já não vê mais. A forma como ela gostava das coisas, ela já não gosta mais. Então ela via as coisas do mundo com prazer, ela via as coisas do mundo com satisfação. Agora não. A maneira dela olhar as coisas é diferente. A maneira dela gostar e de relacionar com as coisas é diferente, porque as escamas dos seus olhos caíram. As escamas dos seus olhos já não estão mais lá. Então, aquelas coisas que as pessoas faziam, a forma como ela trabalhava, a forma suja, a forma como ela se vestia, a forma imoral, as amizades, ela já não vê mais com bons olhos. Ela já não vê mais satisfação naquilo, prazer naquilo, mudou. Os olhos dela é diferente. Então ela já não mais gosta daquelas coisas. Então, se você ainda olha para o seu passado, para as coisas do passado, as coisas sujas do passado, a imoralidade, as coisas ruins do passado com bons olhos, é um sinal. É um sinal. Porque nós, a partir do momento que nós nos convertemos, a nossa vista das coisas do mundo, ela muda. Não é mais como antes. Então, se eu era uma pessoa imoral no mundo, eu não posso olhar a imoralidade com bons olhos. Não, mas ser imoral é uma coisa boa. Veja, por que eu não posso me vestir de maneira imoral? Por que eu não posso colocar uma roupa sensual e sair na rua? Ora, se Cristo me alcançou, eu não posso ter tal atitude. Eu não posso ter tal atitude. E ele continua dizendo ainda. Versículo... Eu ouvi um exemplo de um pregador e ele falou algo interessante. Ele falou assim: imagina que lá atrás nós temos um porco. Nós temos um porco lá atrás. E aqui na frente, nós temos um prato de comida gostosa, arroz, feijão, batata frita, coisas boas para comer. E desse lado aqui, nós temos um monte de lixo, um monte de coisa suja, um monte de... uma pilha assim, um monte de lixo, um monte de coisa. O porco está lá atrás. Se nós soltarmos aquele porco, o que você acha que ele vai comer? Você acha que ele vai comer o prato bom de batata frita ou ele vai correndo no lixo? Porco, por ser porco, ele vai comer o lixo. Ele vai comer a lavagem. Agora, imagine se naquele momento que o porco está ali, comendo a lavagem, comendo ali aquele lixo, ele se transformasse num humano. Será que ele olharia para todo mundo e continuaria comendo lixo? Continuaria comendo a lavagem? Claro que não. Ele se sentiria envergonhado disso. E ele comeria o prato normal, como todo mundo come. Uma vez alcançado por Cristo, a vista mudou, os olhos não são os mesmos. Como que a pessoa, depois de dizer que é regenerada, que é transformada, que é cristã, continua a comer o lixo deste mundo?
continua a consumir o lixo desse mundo. Os seus filmes, suas novelas, suas porcarias desse mundo, mas diz, eu sou cristão. Eu sou salvo em Cristo. Eu sou regenerado em Cristo. Como? Se continua ainda com o mesmo olhar de antes. Se continua com as mesmas atitudes de antes. Continua consumindo o lixo de antes. É impossível. É impossível ser regenerado. A regeneração vem de uma nova atitude, de um novo olhar, de uma nova vida. Continuando, depois disso, versículo 18, ele teve a sua vista transformada, caíram as escamas. Agora Paulo, que estava cego, o único objetivo que ele tinha era perseguir os cristãos, era viver a lei, era cumprir a lei. Todas essas coisas passaram, agora ele tem uma nova vista, uma nova visão. Agora ele vai desejar novas coisas. Versículo 18. Logo lhe caíram dos olhos escamas, e imediatamente ele recuperou a vista e levantando-se, foi batizado. Um outro ponto de alguém que nasce de novo é o batismo. É o batismo. Uma pessoa que tem a regeneração, que nasce de novo, ela não pode ficar sem batismo. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Pois todos quanto de Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Você se reveste de Cristo quando você é batizado em Cristo. Então, Paulo, naquele momento ali, ele levantou e foi batizado. Agora, revestido de Cristo, pertencente ao corpo de Cristo, pertencente a Cristo. Então, uma pessoa que ela experimenta a regeneração, o novo nascimento, ela tem agora uma vida mudada, ela precisa experimentar e participar do batismo. De forma ali clara, imediata. Cristo veio, chegou a Paulo, Paulo se rendeu, quis fazer a vontade de Cristo, mudou a sua mentalidade, mudou a sua mente, e Ananias foi e o batizou. Por isso, o batismo é de grande importância na vida do cristão. Na vida daquele que segue a Cristo, ele é de muita importância. Há aqueles que deixam o batismo para depois. É complicado, porque Gálatas é bem claro. Todos quantos foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Como? Existe alguma outra passagem que diz que é possível, sem batismo, ser revestido de Cristo? Existe alguma passagem? Pode existir. Por favor, me diga. Mas o batismo é de grande importância para aqueles que experimentaram o novo nascimento. Continuando, ele também no versículo 17, o Ananias falou para ele, e seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Algo tão importante para nós, que é ser cheio do Espírito Santo. Ora, Gálatas capítulo 5 vai mostrar e revelar os frutos do Espírito. Fruto de quem? Do Espírito. Fruto de quem? De novo, do Espírito. Então, aquelas coisas que estão descritas ali, a paciência, a amabilidade, a bondade, o Espírito frutifica na vida da pessoa, essas coisas. Quando uma pessoa não tem isso, é prova clara que o Espírito não frutifica na vida dela. Isso é mais do que uma prova clara. Porque eu não produzo amor, eu não produzo bondade, eu não produzo mansidão. No que depender de nós, talvez é 1 minuto que eu sou uma pessoa boa e no minuto seguinte eu já sou mal.
No que depender de mim, nesse momento eu demonstro um pouco de amor, mas no momento seguinte já há ódio que brota no coração. Mas o Espírito, ele frutifica na vida do ser humano e ali produz todo aquele fruto ali, tem vários pontos ali e que mostra que o Espírito está operante na vida da pessoa. Então, Paulo mesmo disse, não apagueis o Espírito. Há muitos hoje que vivem uma vida cristã, mas com o Espírito apagado. Como? Ora, porque não demonstra o amor, não demonstra a bondade, não demonstra a paciência. Vão à igreja, foram batizados, mas o Espírito está apagado. Por quê? Porque não está frutificando mais. Essas coisas não estão sendo brotadas na vida da pessoa. Prova clara da falta do Espírito Santo. E ele continua ainda. Versículo 19. Versículo 19 diz, ele foi batizado e tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Antes de Paulo se converter, com quem Paulo andava? Com os fariseus, com os sacerdotes, com Gamaliel, com os mestres da lei. Essa era a turma de Paulo. Só que quando Paulo se converte, Paulo não continua a andar com suas velhas amizades. Paulo não continua a andar na roda de quem ele andava. Paulo agora está ao lado de quem? Junto com quem? Com os discípulos. Ou seja, o seu convívio social mudou. Suas amizades mudaram. Ele não está mais junto com eles lá. E claro, ele vai encontrar com eles, mas para pregar. Não vai agora, vou convidar aqui agora o fariseu, o sacerdote, para a gente jantar junto, para a gente rir um pouco. Não tinha mais nada em comum. A vida de Paulo mudou. Paulo foi transformado. O Saulo foi, agora Saulo é uma nova criatura. Ele não mais ficaria junto com aquelas pessoas. Agora, você diz que é transformado? Você diz que realmente é cristão? O que você segue nas redes sociais? O que você curte no Instagram, no Facebook, nessas coisas? Que mostra e é prova clara do seu convívio. Não, eu não tenho amizade com as pessoas do mundo, eu não tenho amizade com as pessoas que bebem, que se prostituem, mas gosta de ficar vendo essas coisas. Gosta de estar ali atrás dessas coisas. O que é isso? É o convívio. Você não tem amizade clara, mas tem a amizade ali, às vezes, virtual. Nós, às vezes, vamos conseguir mostrar para uma pessoa, provar para ela se ela é cristã ou não, vendo a forma que ela utiliza o seu celular. As conversas no WhatsApp. O que você conversa no WhatsApp? O que você fala no WhatsApp com a pessoa? Pegar lá o seu Instagram, quem são suas amizades ali no Instagram? Quais são as fotos que você curte, que você posta? Facebook também é prova clara de que talvez não houve uma transformação. E é necessário reavaliar o meu ou o seu cristianismo. Senhor, preciso talvez de regeneração, de transformação. Versículo 20. Versículo 19, passa tempo com os discípulos, está ali com os seguidores, e no versículo 20, e logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Como que Paulo evangelizava no início? Que Jesus é o Filho de Deus. Era isso que ele pregava, é assim que ele evangelizava. Simples assim. E pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Quando uma pessoa ela tem um contato com Cristo e ela se converte a Cristo, ela não fica calada. Ela fala. Se você observar o exemplo da mulher samaritana, quando ela tem um encontro com Cristo, o que ela faz? Ela vai correndo avisar os outros que encontrou o Messias.
Quando aquele homem, o gadareno, ele encontra com Cristo e Jesus expulsa a legião da vida dele, o que ele faz? Ele corre para falar de Jesus. Então, aqueles que se convertem, que tiveram encontro com Jesus, eles abrem as suas bocas e pregam a Cristo. Eles não ficam temerosos, eles não ficam envergonhados, eles não ficam com receio, eles pregam a Cristo, eles falam de Cristo. Tem uma oportunidade, ele fala. Tem uma oportunidade, ele prega. E logo, nas sinagogas, pregava que Cristo era o Filho de Deus. Então veja os pontos da conversão, as evidências que de fato Paulo ele foi convertido. Primeiro, ele se rendeu. Segundo, ele quis saber qual era a vontade de Cristo. Terceiro, ele cumpriu a vontade de Cristo. Quarto, os seus olhos se abriram. E aquilo que ele pensava lá atrás, já não pensava mais. A sua vida mudou. A forma de ver, de encarar as coisas, mudaram. Ele reveste de Cristo pelo batismo. Ele agora é a habitação do Espírito Santo. O convívio social com as outras pessoas mudou. Não é mais o mesmo. Agora ele não fica calado. Agora ele tem o desejo de falar, de testemunhar. E o versículo 21, para encerrar, que diz: e todos os que ouviam estavam atônitos. A sua conversão, a sua regeneração deve ser notada pelas pessoas. As pessoas que não notaram que você realmente foi transformado, que você foi mudado, tem algo de errado. Quando você diz, olha, eu sou cristão, e a pessoa diz, você? Nunca pensei que você foi... Tem algo de errado. Tem algo de errado com o nosso testemunho. Porque as pessoas, como Paulo aqui, precisam saber quem nós éramos e agora quem nós somos em Cristo. Elas precisam saber. Pela maneira como nós nos comportamos, pela maneira como relacionamos com elas, pela forma com que falamos, pelas escolhas que nós fazemos. Elas precisam ver diferença do velho Filipe para o novo Filipe. Do velho Daniel para o novo Daniel. As pessoas precisam saber, senão elas nunca serão impactadas. Aqui, o exemplo do apóstolo Paulo, versículo 21, deixavam as pessoas atônitas, perplexas. Ué, mas espera aí. Não era ele que perseguia? Pois é, mudou. Ele perseguia, ele maltratava, mas agora ele não faz mais. Ele mudou a mentalidade. Agora, ao invés de maltratar, ele está junto com eles. Agora, ao invés de trazer cartas para prender em Damasco, ele está nas sinagogas de Damasco pregando Cristo. A mudança que o apóstolo Paulo enfrentou. Então agora, faça uma reflexão na sua vida. Você de fato foi regenerado? Você de fato passou por uma conversão? Porque é fácil nós adquirirmos hábitos na nossa vida. Então é fácil eu ir para uma igreja todo domingo. É fácil eu orar todos os dias, antes da refeição, antes de dormir. É fácil eu, no momento de dificuldade, de desespero, dobrar meu joelho e orar. É fácil cumprir atividades religiosas. Mas lembra que ir a uma igreja não salva ninguém. Ir a uma igreja não me torna um cristão. Assim como eu frequentar uma oficina mecânica não me torna um mecânico. Eu sou salvo pelos méritos de Cristo. Pela obra de Cristo em mim. É assim que nós seremos salvos. Portanto, muitas pessoas, e não se enganem nisso, muitas pessoas, elas acabam garantindo a sua salvação naquilo que elas estão fazendo ou deixando de fazer. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, estou fazendo aquilo. Quando tem lá a campanha lá para entregar marmita à noite para o morador de rua, o agasalho que está frio, eu estou lá, eu dou meu agasalho, as roupas velhas lá em casa, eu dou para... Então eu tenho um lugarzinho no céu. Engana-se. Engana-se.
Às vezes tem coisas na nossa vida que nós não abrimos mão. Tem coisas que temos na nossa vida que ainda não mudou. Aí tá lá, continuamos firmes com aquilo ali, mas as minhas atividades religiosas estão em dia. E eu me garanto nessas atividades religiosas. Não. Não é a religião que me salva. É Cristo que me salva. Como nós cantamos, é a graça de Cristo. Caso contrário, estaremos perdidos para sempre. Veja, lemos em Filipenses que tudo aquilo que Paulo era, zeloso, dedicado, ele considerou como perda por causa de Cristo. Então, todas as coisas boas que os homens fazem, toda coisa boa que o homem é perda por causa de Cristo. Perda por causa de Cristo. É a única palavra que existe. Esterco por causa de Cristo. E ele diz, para poder alcançar a Cristo e ver se eu consigo alcançar a ressurreição dos mortos. Então, a pergunta que fica é, você, e eu preciso analisar também na minha vida, será que nós nascemos de novo? Eu sou cristão, vou à igreja. Não, você nasceu de novo, foi regenerado, olhando as evidências da conversão do apóstolo Paulo, é o mesmo que aconteceu com você? Ou alguns sim, outros não? Então é bom nós pensarmos e analisarmos na nossa vida. Vamos orar. Santo Deus, Pai eterno, Senhor amado, pedimos em nome de Jesus que o Senhor traga a nós a reflexão, Senhor. Uma reflexão sincera, honesta, porque nós conhecemos o nosso coração e o Senhor também conhece. O Senhor sabe o que se passa na nossa vida quando ninguém sabe. E nós queremos, Pai, que o Senhor traga à tona aquilo que realmente nós somos. Se porventura, Pai, precisamos de uma conversão, precisamos de regeneração, nos mostra, Senhor. Se porventura há deslizes e erros na nossa vida que precisam ser consertados, nos mostra, Senhor. Mas não queremos ficar enganados. Não queremos morrer enganados. Vimos, Pai, o processo que aconteceu com o apóstolo Paulo e as etapas que foram acontecendo na sua vida. E que o Senhor traga, Pai, a nós uma análise. Se de fato estamos confiando em coisas que estamos fazendo ou confiando apenas nos méritos de Cristo para a salvação. Queremos, Pai, de fato ser alcançados pelo Senhor. Não queremos viver uma vida hipócrita, não queremos morrer de forma enganada, não queremos, Pai, viver de forma como se estivesse tudo bem, quando na verdade está tudo mal. Liberta-nos, Pai, e ajuda-nos a cumprir a Tua palavra verdadeiramente como ela é. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.